de reviravoltas, de emoção aí até o fim. O Palmeiras conquistou o título brasileiro, 4º título brasileiro do Palmeiras nos últimos 8 anos. Palmeiras campeão em 22, agora campeão em 23. Um time que já joga junto há muito tempo, um técnico que está comandando essa equipe há 3 anos. E o Palmeiras fez a sua parte, fez por onde e garantiu o título do Campeonato Brasileiro 23. Bruno Prado? Mais um título, isso 4 em 8 anos, é uma coisa bem relevante, né? Demonstra como o clube se organizou e como é um clube com um time competitivo. Foi um campeonato diferente do ano passado, né? E fazendo uma comparação mais recente, com o mesmo técnico, com praticamente o mesmo elenco, né? Com muitos jogadores que estavam ano passado. Ano passado foi um domínio total do Palmeiras, 81 pontos, dessa vez ganhou com 70, né? Fez 11 pontos a menos e assumiu a liderança na reta final, depois da queda no Botafogo, mas outra vez se mostrou um time muito competitivo, um time que briga sempre pelo resultado, mesmo quando não joga bem. Alguns momentos que o Abel teve que modificar a maneira de jogar, né? Foi um time que teve momentos de instabilidade, chegou a ficar 5 jogos sem vencer em certo momento, com 2 derrotas para Bahia, Botafogo e 3 empates, e depois 4 derrotas seguidas no mesmo período ali da eliminação pro Boca, e naquele período das 5 jogos sem vencer, foi mais ou menos no período também que o time foi eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo. Então foram pelo menos 2 momentos de instabilidade, coisa que no ano passado não aconteceu. O time foi modificado, saíram 2 titulares importantes, Danilo e Scarpa, o Dudu se machucou, outros jogadores do elenco saíram, vários garotos ganharam espaço, mas foi um Palmeiras, acho que tem 2 pontos bem interessantes, né? Do time que é sempre muito competitivo, mesmo quando joga mal, é um time que cresce, que vai buscar resultados. O jogo com o Botafogo vai ficar como uma marca. Teve um jogo com Fortaleza também, que estava com 1 a menos, ficou 2 vezes atrás do placar e foi buscar o empate, que naquela ocasião foi um ponto importante para o Palmeiras, já na reta final do campeonato. Então é um time que sempre luta, mesmo quando não está bem, sempre busca, e tem um treinador há 3 anos no cargo, e um treinador competente, que também consegue modificar, tirar mais do atleta, fazer ajustes com mais facilidade. Aí você pode contestar, ele demorou para colocar o Endrick, ele insistiu com uma formação que não estava funcionando, mas depois ele mesmo conseguiu modificar o sistema, botar o Richard Rios de titular, o próprio Endrick de titular, o Breno Lopes de titular, e o time conseguiu ganhar o campeonato numa reta final com uma nova formação. Isso também é possível por ter um cara ali que conhece o elenco, que está ali há 3 anos e que é muito competente. Então, uma bela conquista do Palmeiras, diferente do ano passado, não jogou o mesmo futebol em 2023, em 2022 teve um desempenho melhor, mas foi o time que num campeonato cheio de oscilações de todos, o Palmeiras também teve, foi o que na reta final conseguiu uma sequência. O Grêmio terminou 2 pontos atrás do Palmeiras. O Grêmio, você tem um jogo que você cita ali que é decisivo para ele não ser campeão, a derrota para o Corinthians. Esse tipo de derrota dificilmente o Palmeiras tem, até tem, claro que vai acontecer, mas na reta final o Palmeiras perdeu um jogo ali, para quem? Para o Flamengo no Maracanã, ok. O Grêmio perdeu em casa para o Corinthians com 10 jogadores, acho que isso... E o Atlético Mineiro para o Curitiba. Sim, para o Curitiba, e o Botafogo nem se fala, né? Nossa Senhora. O Palmeiras, que tirou aí vários pontos de diferença do Botafogo, 14 pontos de diferença para o até então líder do Campeonato Brasileiro. Aquela arrancada do Palmeiras, muito importante, como citou Bruno Prado. A única derrota nessa arrancada foi para o Flamengo, no Maracanã, por 3-0. Arrancada importante rumo ao título, Mauro César Pereira. O que falar da campanha desse Palmeiras campeão em 23? Foi um Palmeiras inferior do ano anterior, né? O de 2022 foi um time bem mais consistente, liderou o campeonato, ganhou com muita autoridade. Eu acho que o grande mérito, quando chegou naquele momento que o Botafogo se aproximou do bolo de baixo, o Palmeiras estava no bolo, né? E ali estava um perde-ganha, né? Um passando na frente do outro, uma hora estava o segundo, uma hora daqui a pouquinho outro, aí veio o Bragantino, daqui a pouquinho o Atlético reage, se aproxima. Eu acho que ele foi o único que de fato se habilitou a ganhar o campeonato. Ou seja, não perder pontos tolos. O time sempre que luta até o fim. O jogo do Fortaleza mostrou isso, estava com 1 a menos, foi buscar um empate 2 vezes e ele ganhou um ponto valioso. A derrota do Flamengo pro Flamengo foi bem absorvida, porque era um resultado que poderia acontecer, evidentemente, naquele contexto. Então, acho que foi bem contabilizada ali. Perder aqui não é o problema é perder
ponto em casa para o Atlético Paranaense, venceu. O Internacional, venceu. E por aí vai. Ser derrotado pelo Fortaleza, né? Salvou um ponto em circunstâncias muito desfavoráveis. E acho que por isso fica com o campeonato. Agora, coincidência ou não, se você vai olhar para o Atlético Mineiro, trocou quantas vezes de técnico nos últimos tempos, né? Do ano passado para cá começou, o ano anterior era o Cuca, depois entrou o Turco Mohamed, aí depois do Turco Mohamed... Volta o Cuca. Voltou o Cuca, aí não deu certo. Aí esse ano começa o ano com... Cudê. Com o Cudê, aí do Cudê já muda pro Felipão, e só Deus sabe onde vai parar. O Flamengo, ano passado, fechou com o Dorival, aí entrou o Vitor Pereira, depois o Sampaoli, agora o Tite. É mais ou menos o mesmo número de técnicos aí, contando que o Cuca voltou. É o mesmo cara, mas são duas participações diferentes, né? Ele vai embora e volta. Igual fez no Palmeiras em 2016 para 2017. E nas duas vezes não deu certo. O Palmeiras está com o mesmo técnico. Então conhece os jogadores, sabe com quem pode contar, com quem ele não pode contar tanto, dispensa. Vira e mexe alguém, né? Garotos novos, jogadores mais experientes, vão saindo. E tem uma coisa que eu acho que é importante, é não ficar mal resolvido. Ou seja, se o Felipe Melo deixou o Palmeiras depois de ganhar uma Libertadores, ninguém me parece que no clube ficou preocupado com o que ele ia fazer depois. O problema dele. Foi jogar no Fluminense, ganhou outra Libertadores. Ok, palmas para ele. Paciência. O Palmeiras segue o seu caminho, não pode ficar preso a isso. Então acho que sabe descartar ali os jogadores que, por diferentes razões, você chega a uma conclusão em dado momento que eles não vão mais atender a sua demanda. Aquilo que você precisa, eles não vão entregar. E aí você tem sempre um grupo mais coeso, mais consistente, e foi bastante para ganhar o campeonato. Mas eu acho que é um reflexo disso, de uma continuidade de trabalho, que ninguém tem mais, ninguém tem. O próprio Renato, no Grêmio, ele assumiu na Série B, ele já está há mais de um ano. Mas eu entro e saio toda hora, o Renato vai e volta, né? E o Grêmio não fez melhor, porque eu acho que o time do Grêmio é um time desequilibrado e mal treinado. Pô, mas foi vice-campeão. Agradeço ao São Luís Soares, que foi o jogador que mais desequilibrou no campeonato. Se você tirar os gols e assistências, as participações do Soares e colocar números de um outro atacante de nível razoável, bom, o Grêmio cai em várias posições na tabela do campeonato. O Grêmio foi a quarta pior defesa. Por isso não foi campeão. Jogos como esse do Corinthians, que o Bruno lembrou, derrotas que o Palmeiras dificilmente passa por isso. E eu sempre tenho dito, o Palmeiras pode até jogar mal, qualquer time joga mal. Mas você não vê esse time ser indolente. Preguiçoso, blasé. Você pega assim, o jogo tá difícil, vai 1-0, 1-0. E o pontos corridos é um campeonato assim. É claro que não basta você jogar sempre ganhando no limite. Se você for ganhar sempre, é o que eu falei do Botafogo. Se está ganhando no limite, vai ter uma hora que vai parar de ganhar. Mas há jogos assim, em que as dificuldades se apresentam, às vezes em casa ou fora, um jogador que é expulso, um gol que você toma, uma falha do goleiro, e de repente você se vê num jogo que não era tão difícil, em tese, mais complicado. Você tem que ganhar de alguma forma. E eu acho que essa é uma grande virtude, por isso que foi campeão. O Mauro citou o Felipe Melo, mas também teve o caso do Daverson, que foi importante, marcou gols importantes aí na campanha do Cuiabá. Aí a gente pega Jailson, goleiro, William Bigode, vários jogadores que o Palmeiras não renovou, porque aqui no futebol brasileiro tem essa questão, às vezes, do contrato por gratidão, né? Que você tem que renovar com o cara porque ele te entregou alguma coisa ali, não necessariamente está entregando agora. São jogadores que continuam jogando, e falei aqui do Daverson, tem o caso aí do Felipe Melo também no Fluminense, mas existem também os ciclos dentro do clube. E os ciclos desses jogadores se encerraram no Palmeiras, que soube fazer essa renovação. Se a gente puxar mais atrás, tem aí... você pega o Fernando Praz também, o Palmeiras não renovou com o Fernando Praz. O Edu Dracena, que ao saber que o Palmeiras não renovaria o contrato, o Edu Dracena também se aposenta. O Luiz Adriano, que foi um jogador que ganhou Libertadores, e o Palmeiras não quis mais renovar, porque também era um jogador, né, que estava meio devagar e tal. O Luiz Adriano também comprando briga com a torcida. Sim, sim. Era ídolo e depois passou a não ser mais ídolo do Palmeiras. Uma situação bem... Fora os meninos que foram vendidos, Verón, Nossa, Patrick. o quarteto que o Abel barrou do Mundial, né? Ele não levou os quatro aí pro Mundial, né? O Renan, o Patrick, o Gabriel Menino e o Verón. O Gabriel Menino é o único que ainda... Aí o Gabriel Menino... Que ainda permaneceu, é o único que ainda ficou desses quatro. Mas porque também ele tomou a iniciativa de... né, enfim, se reequilibrar, colocar os pés no chão de novo, aliás. Ele admitiu numa nota aí, falou, ó, eu pisei na bola. Subiu a cabeça aí. Chegou à seleção brasileira muito cedo, levado pelo Tite e tal. Agora, Pedrinho, tem uma outra coisa em relação
essa arrancada do Palmeiras no fim, que ela, às vezes, ela é ofuscada por conta da reação em relação ao Botafogo. Porque, assim, o Palmeiras tirou uma desvantagem muito grande em relação ao Botafogo, mas todo mundo fez isso. E o Atlético Mineiro chegou a ter mais de 20 pontos atrás do Botafogo. Mas, na verdade, o Palmeiras ganha um campeonato jogando contra os outros 4. Porque o Palmeiras, ele ficou enroscado, embolado naquele bloco lá que tinha Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro e Bragantino o campeonato inteiro. O Palmeiras, em momento algum, ele conseguiu abrir muito desses aí. E houve, aliás, né, em alguns instantes, o Palmeiras chegou, inclusive, a ser o 6º colocado. Lá uma rodada, 2 e tal. Mas, assim, nada muito atrás. Ficava 1 ponto, 2, 3. Aí, na rodada seguinte, o outro perdia, o Palmeiras ia lá, recuperava e tal. Mas, no momento em que também se identifica que o Botafogo tinha entrado em queda livre, aí o Palmeiras dá a arrancada final. Nos 11 jogos finais, o Palmeiras ganhou 8, empatou 2 e só perdeu para o Flamengo no Rio. Então, ali também, acho assim, o grande mérito dessa campanha foi identificar a possibilidade de conquista de título a partir dos sinais de fragilidade que o Botafogo começou a dar. Porque quando o Botafogo começa a oscilar, aí o Abel, elas falou isso no dia lá, nas festas aí, de premiação e tal, né? Alguém fala, né? Acho que o Abel mesmo falou, eu contar 14 pontos, eu continuei conversando lá com o grupo, falou, acho que vai dar. Por que acho que vai dar? Porque está identificando que o Botafogo está caindo e o campeonato paralelo, de fato, deixava de ser aquele com o Botafogo, mas sim para brigar com o Atlético Mineiro, que estava subindo, com o Flamengo, que tinha o Tite, e tudo podia acontecer, com, enfim, o Grêmio do Renato, que foi um time de muita instabilidade no campeonato, porque tomava muitos gols e fazia muitos, mas, enfim, pode ganhar também uma série de jogos no final, né? Então, acho que teve esse mérito. E outra coisa, foi um time com 9 saídas e só 2 chegadas para essa temporada. Então, foi um ano em que o Abel passou a ser mais obrigado a usar as categorias, os meninos que subiram da base. E eu acho que o trabalho dele no Palmeiras, pegar o ciclo todo, é excelente, mas em relação a isso, eu acho que ele cometeu alguns erros e o erro grave de ter adiado muito a titularidade do Endrick. Eu acho que isso custou ao Endrick a possibilidade de jogar uma final de Libertadores pelo Palmeiras, coisa que provavelmente ele nunca mais vai fazer na vida. Pedro, só um detalhe matemático do campeonato, que eu gosto de fazer, analisar os resultados dos pontos corridos quando acaba. Os confrontos diretos são importantes, né? E, sim, o Palmeiras, a vitória com o Botafogo no Rio fica marcada, mas onde você ganha o campeonato é quando você não perde ponto para time menor. Porque se você pegar o desempenho do Palmeiras contra os 6 primeiros, ele não é bom. Não. Ele, contra o Grêmio, ok, ele ganhou em casa e perdeu fora. Ok, 3 pontos para cada lado, beleza. Contra o Atlético, ele não vence o Atlético. Ele empata em Belo Horizonte e perde aqui, em São Paulo. Isso. Contra o Flamengo, ele também não vence o Flamengo. Ele empata em casa e perde fora. Contra o Botafogo, perde aqui e ganha lá. Ok. Contra o Bragantino, ele não vence o Bragantino. Ele empata aqui e perde lá. Então, entre dos 10 jogos que ele faz, né, são 5 adversários, ele é um dos 6 primeiros, então ele pega mais 5. Dos 10 jogos, ele ganhou uma do Grêmio e uma do Botafogo, só, entre os 6 primeiros. Onde ele ganha o campeonato? Não perdendo ponto pro resto. Você pegar a campanha contra os times mais de baixo, assim, o Palmeiras, um ou outro você vai achar. Ele perdeu pro Santos, perdeu pro Bahia, mas, por exemplo, ele ganhou as 2 do América, ele ganhou as 2 do Coritiba, ele ganhou as 2 do Cuiabá, ele ganhou as 2 do São Paulo, de meio de tabela. O miolo, esse bloco do meio, contra esse bloco do meio, o Palmeiras foi bem. E os outros perderam mais pontos. O Palmeiras, entre os 6 primeiros, ele só ganhou 2 de 10. E outra coisa esquisita, que você citou o São Paulo. O Palmeiras fez 2 péssimos jogos contra o São Paulo na Copa do Brasil. Péssimos jogos. Em compensação, no Campeonato Brasileiro, ganhou no Morumbi por 2-0 e fez 5 no jogo de volta. Sim. E a goleada por 5-0 em cima do São Paulo, mais tarde, né, mostrou a importância do saldo de gols. Né? O saldo de gols foi determinante para o Palmeiras chegar na última rodada, com a possibilidade de até mesmo perder o jogo para o Cruzeiro. Empatou 1-1, mas abriu ali, antes da última rodada, 8 gols para o Atlético Mineiro e 16 para o Flamengo.
E entra essa goleada para cima do São Paulo, né, como algo que influenciou diretamente esse saldo de gols. E no primeiro turno lá no Morumbi, até não fez um bom jogo, mas venceu o São Paulo por 2-0. Né? Até ficou um jogo marcado pelas falhas do Arboleda, né? O torcedor do São Paulo ficou na bronca, 2 entregadas do Arboleda. Mas também é maldade com o cara. Ele erra, por exemplo, no lance do primeiro gol. É fato. Mas assim, ele erra, não foi um erro grotesco, mas ele erra. Aí o Gabriel Menino pega a bola, dá um drible bonito e acerta o chute que ele não acertou mais nenhum no resto da temporada. Né? Assim, ou seja, não basta errar, tem que errar e ser azarado também. O segundo gol foi mais falha mesmo, porque vacilou, aí o Breno Lopes armou o Hendrick, enfim, aí ali não podia ter vacilado, mas o primeiro gol até concordo com o Piperno, né, que até sair o gol, contou com um drible. Aconteceu muita coisa, né? Do Gabriel Menino no Gabriel Neves. Sim. E ainda o chute de fora da área do Gabriel Menino. Mas sobre essa campanha de título do Palmeiras, a lesão do Dudu. O Palmeiras perdeu o Dudu no jogo contra o Vasco. Palmeiras que se vê envolvido também, naquele momento, na disputa da Copa Libertadores. Os 2 jogos contra o Deportivo Pereira. O Dudu ainda joga na Colômbia, nos 4-0 para cima do Pereira. Tem o jogo contra o Vasco no final de semana. Ele machuca nesse jogo, Dudu. Ele machuca nesse jogo que foi no fim de semana, e aí já na quarta já nem joga, né? Porque foi uma lesão muito séria, muito grave. E o Dudu só volta agora em 2024. Depois disso, o Abel Ferreira teve que mexer. Já tinha mexido já na formação tática do time. Colocou 2 laterais, Mike, Marcos Rocha. E depois da lesão do Dudu, demorou para mexer a formação, mas colocou 3 zagueiros. O Palmeiras encerra o Campeonato Brasileiro jogando com 3 zagueiros, Gomes, Murilo e Luan. Em alguns jogos perdeu um desses 3. Entrou o Marcos Rocha ou entrou o Naves. O Palmeiras teve que se mexer, né? A comissão técnica teve que trabalhar também nesse ajuste tático do time, Bruno Prado. Sim, teve que fazer, E aí é a vantagem de você ter uma comissão técnica trabalhando há bastante tempo. Pode ter, acho que a demora nem só no Hendrick, o Hendrick é o mais notável, né? Acho que foi assim, ele fez uma formação que ele insistiu, acho que por 8 jogos, e poderia ter desistido antes, porque não estava funcionando, mas enfim, acontece, né? Foi o Arthur na esquerda, o Mike na direita, até nos jogos com o Boca já tinha um ensaio dos 3 zagueiros, nos jogos com o Boca o Marcos Rocha fica ali de terceiro, com o Mike e o Piquerez nas alas, e o Arthur não jogou na ponta esquerda contra o Boca. Ele faz uma dupla de ataque com o Rony, mas ali o Arthur não estava bem, o Rony também teve uma queda, e os 2 acabam saindo da equipe. Mas o Abel consegue ajustar, e o Palmeiras, na reta final, faz uma grande campanha aí no final, só perde o jogo pro Flamengo, e acaba campeão. Então, é uma adaptação, como o Abel já fez outras adaptações no time, já usou o Scarpa de ala esquerdo na final de Libertadores contra o Flamengo, adaptou o Zé Rafael como primeiro volante durante boa parte dessa temporada. Tem várias, né? Ele está aí há bastante tempo, o Veiga mais atrás, mais à frente, um cara que, por estar aí há muito tempo e conhecer o elenco, ele acaba muitas vezes encontrando soluções que outros técnicos acho que teriam mais dificuldade, porque não conhecem tão bem o elenco quanto ele. O Abel Ferreira, que com esse título do Campeonato Brasileiro, ultrapassou o Vanderlei Luxemburgo. Se consolidou como o segundo técnico com mais títulos na história do Palmeiras, 9 títulos ao todo, sendo 2 Libertadores. A gente tem até a arte aí na tela para você que nos acompanha por imagens aqui na TV Jovem Pan News, também pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Está aí, 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros, 2 estaduais, uma Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil, são títulos do Abel Ferreira. Igualzinha a do ano passado. Claro que, enfim, futebol jogado em 2022 para mim foi a melhor, enfim, o melhor desde que o Abel chegou e tal. A gente já falou bastante disso. Mas o ano passado também ganhou Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e a Copa, né? O ano passado foi a Recopa, agora foi a Supercopa. Eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil e eliminado na semifinal de Copa Libertadores. Ficou assim, rigorosamente igual, embora o futebol tenha caído esse ano. Ô Piperno, até em cima disso, queria saber a sua opinião, porque eu acho que esse é um assunto muito particular, porque vai ter torcedor do Palmeiras que vai apontar
o Abel Ferreira como o maior técnico da história do clube, por esses 3 anos, 9 títulos. Ele é o segundo técnico com mais títulos na história do Palmeiras, só perde para o Oswaldo Brandão, mas já é o maior técnico do Palmeiras quando a gente fala de uma passagem só. Conquistou 9 títulos numa passagem só, nenhum técnico conseguiu 9 títulos em uma só passagem pelo Palmeiras. Vai ter torcedor que vai lembrar do Vanderlei Luxemburgo, do time do Luxemburgo, do time do Felipão, e vai ter gente que vai recuar mais no tempo, vai puxar a época do Ademir da Guia. O Palmeiras teve jogadores fantásticos na sua história, as academias e tudo mais. Tem essa questão do futebol bonito, do futebol eficiente. Eu acho que o Abel Ferreira entra mais na categoria futebol eficiente, não necessariamente bonito, maior parte do tempo. Tudo isso influencia nessa análise. Mas você coloca o Abel Ferreira como o maior técnico ou está entre os maiores técnicos da história do Palmeiras? Esse negócio de falar o maior, o melhor e tal, é sempre complicado, né? Eu acho que ele é um dos mais importantes, sem dúvida nenhuma, e é o mais vencedor. Os números que você deu aí. O que mais me encantou até hoje foi o Luxemburgo dos anos 90. Palmeiras de 93, 4, especialmente aquele de 6, o time ganhava, dava espetáculo e tal. Também tinha um outro padrão de elenco. Veja, o Palmeiras tinha, sei lá, o Rivaldo, que algum tempo depois foi o melhor do mundo. Tinha lá o Djalminha, tinha lá o Edmundo. Então, ele chegou a ter, por exemplo, o Roberto Carlos, Cafu. Olha quanta gente que foi campeão do mundo. Fantásticos, né? Aí que o Palmeiras teve. Também era um outro padrão de elenco. De qualquer forma, ele consegue marcas excepcionais. Quer dizer, ele é o mais ganhador. Agora, qual vai ser o tamanho dele na história do Palmeiras, a gente vai ver depois. E uma outra coincidência que ocorreu nesse finalzinho de campeonato é que, levantado, aliás, pelo jornal o Estado de São Paulo, Palmeiras ganha esse campeonato brasileiro. Foi o primeiro título do Palmeiras no estádio que o Palmeiras ajudou a inaugurar. O Palmeiras faz o segundo jogo da história do Mineirão em 65. Claro que é outra versão do Mineirão, mas enfim. O estádio tinha sido inaugurado num amistoso da seleção mineira contra o River Plate. E no jogo seguinte, o Palmeiras vestindo a camisa da seleção brasileira contra o Uruguai. Depois, o Palmeiras jogou lá, claro, centenas de vezes e tal, mas essa foi a primeira vez em que o Palmeiras conquistou um título lá. Essa foi uma outra coincidência desse último título. E o elenco do Palmeiras, a gente está falando do Dudu, que agora é o jogador com a maior quantidade de títulos, se juntou ao Junqueira, ao Ademir da Guia. A gente está falando do Gustavo Gomes, que agora é o capitão da história do Palmeiras com a maior quantidade de títulos. O jogador com mais minutos em campo no mundo na temporada 2023. Isso é um problema. Esse tipo de marca que o Palmeiras andou batendo, por exemplo, o Everton foi o goleiro que mais vezes jogou. Isso também mostra que, assim, alguns jogadores foram sobrecarregados esse ano. E o Gomes não fez um bom ano. Não fez um bom ano. Quer dizer, no jogo contra o Boca aqui em São Paulo, o Gomes toma um drible do Merentiel no lance do gol. Vejam só que desproporção, né? E dos destaques individuais desse Palmeiras, falando do elenco, né, se tem o Gustavo Gomes, né, com essa marca importante, o Dudu, tem o Mike, que ganhou a posição de titular. Acho que o Mike fez um ano muito regular. Muito o Piquerez também, acho que... Os dois jogaram bem. Mike e Piquerez jogaram super bem. Piquerez talvez tenha sido o jogador mais regular desse Palmeiras. Tem o Zé Rafael, que acho que na ausência do Danilo acabou se destacando nesse meio de campo. E no final do campeonato já com o Richard Rios, parece que os dois foram ganhando um entrosamento ali, pelo visto, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tá chegando Aníbal Moreno, as contratações, tem Gabriel Menino que tá para voltar. O Palmeiras tem muitas opções ali para volância, mas terminaram o ano Richard Rios e Zé Rafael. E a gente fala também ao mesmo tempo desse Palmeiras que tem o Mike, 5 vezes campeão brasileiro, 5 vezes campeão brasileiro na era dos pontos corridos. Teve os seus títulos conquistados com o Cruzeiro, agora com o Palmeiras. E teve também o Hendrick, que desde que estreou na competição, na reta final de 22, o Hendrick é o artilheiro do Palmeiras na competição, com 14 gols marcados, e é importante nessa arrancada toda aí do Palmeiras, sobretudo na reta final, Mauro César.
Eu acho que ele foi o grande personagem nessa reta final, né? Especialmente porque ele não tinha oportunidades entre os titulares, em geral ele ficava de fora. Jogou partidas quando foram poupados os titulares, ele entrava entre os 11. E aí, em dado momento, precisando de mudanças, o Rony não muito bem, tudo mais, ele acabou tendo uma sequência. Ele respondeu muito bem. E o jogo mais simbólico, que é o jogo da virada em cima do Botafogo, ele é o cara que comanda, é parte dele. O jogador que liderou a virada. Embora muito jovem, mostrou ali muita personalidade, inclusive. Ele faz 2 gols, cruza uma bola para o Palmeiras marcar o 3º gol, então tem participação direta. E no momento que parecia até que era impossível a virada, é normal, né? O time vai esmorecendo, ele foi o cara que melhor reagiu, na minha visão, naquele jogo. Então acho que o Endrick eu vejo como o personagem da conquista. O personagem mais marcante da conquista. Sem ele, eu acho que o Palmeiras não ganharia o campeonato. E estava precisando, né? Eu acho que o Palmeiras, numa certa altura ali da temporada, sobretudo depois da lesão do Dudu, estava precisando ali de um fator novo no ataque. Né? O Abel acho que insistiu muito no Arthur, no Rony, foi até onde deu, eliminado da Libertadores. Aí depois até da eliminação da Libertadores, acho que ficou até mais nítido, ficou mais claro que o Endrick precisava de mais minutagem, de mais tempo em campo. E conseguiu juntar até os dois, Breno Lopes e o Endrick, enfim, gerou essa dupla, 3 zagueiros. Uma dupla, sim, improvável, né? Mas... Breno Lopes foi algo bem provável. Foi. Essa dupla Breno Lopes... Bem ou mal, ajudou. Ajudou. E Endrick, ele marca o gol contra o Fluminense, né? Contra o São Paulo, acho que fez 2 também. Contra o São Paulo fez 2 também, é verdade. O famoso gol lá contra o Goiás. Sim, que ele saiu xingando. Teve isso também. E fez gol nos acréscimos. Não tem como não falar da campanha do Palmeiras sem destacar o Breno Lopes. Por acabou conta tendo desses gols. Participação. E também isso que aconteceu, esse fato aí com a torcida, mas também o gol em Itaquera que ele perdeu contra o Corinthians. Não, tá tudo na conta. Tudo bem. Se a gente for lembrar disso, então a gente vai falar. Uma grande arrancada do Endrick, enfim. Vai lá, Breno, faz o gol. E aí o Breno desperdiça, enfim. Também entra na campanha desse Palmeiras. Bom, agora na parte de baixo da tabela, E aí, família palestrina, eu trouxe mais informações do Verdão para vocês. Antes disso, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. E o atacante Endrick foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para a disputa do pré-olímpico que acontece entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro na Venezuela. E caso seja confirmada a participação da cria, ele desfalcará o Palmeiras na pré-temporada, além da Supercopa do Brasil marcada para 3 de fevereiro. E o nosso palestra apurou que no momento da venda de Endrick para o Real Madrid, realizada em janeiro deste ano, um acordo entre o atleta, Palmeiras e Real previa a liberação para a seleção brasileira sub-23, caso o camisa 9 fosse chamado. O Alviverde teria a chance de segurar o Endrick somente se ele fosse listado para as seleções sub-17 e sub-20, por exemplo. A questão é que 11 meses depois da venda ser efetuada, a situação do atacante mudou completamente. Nesse período, o Endrick se tornou protagonista da equipe comandada por Abel Ferreira e as boas apresentações renderam a primeira convocação para a seleção principal. Em novembro, o garoto de 17 anos atuou no segundo tempo dos compromissos diante de Colômbia e Argentina pelas eliminatórias. Além disso, o bicampeonato brasileiro deu ao Palmeiras a condição de disputar a Supercopa do Brasil pelo segundo ano consecutivo. O Choque Rei está marcado para o dia 3 de fevereiro, uma semana antes do término da competição classificatória para os Jogos Olímpicos de Paris. E perder um dos principais jogadores do elenco tem um peso grande para tentar a liberação dele. O Palmeiras trata do assunto internamente e ainda não se pronunciou sobre um possível pedido para a CBF liberar o atleta do torneio. O Brasil busca a terceira medalha de ouro consecutiva, uma vez que venceu no Rio de Janeiro em 2016 e Tóquio em 2020. E além de Endrick, o zagueiro Michel também foi chamado. Já o volante Danilo, formado no clube e campeão com Abel Ferreira, foi outro convocado. Ele atua pelo Nottingham Forest na Inglaterra desde o início de 2023.
Então é isso, família. Muito obrigado por estarem até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Até mais e avante palestra!